eu sempre trabalhei de uma forma intensa, né? Me destacando naquilo que eu fazia, porém, eu não via valor naquilo que eu fazia. Eu não via valor nas minhas atitudes e em mim. Então, eu sempre olhava o que eu fazia como se fosse assim, não é mais do que a minha obrigação. Sabe aquela frase que os nossos pais ali, né, geralmente falam, alguns pais. Com uma nota boa, assim, a mãe, não, você também só estuda. Não fez mais do que a sua obrigação. E eu sentia isso mesmo inconscientemente. Então, eu não valorizava muito o que eu fazia, né? E aí eu acabava, e essa foi, eu vejo assim, que foi a primeira fronteira que eu precisei atravessar. Uau. Foi de olhar para mim e ver valor no que eu fazia e me permitir reconhecer esse valor. Uma amiga nossa em comum falou assim, vou até abrir um espaçozinho aqui, né? Ela já trabalhou na Mary Kay, ela foi uma líder da Mary Kay, e uma amiga da Mary Kay falou, não, tem uma lá no Acre, gente, no Acre, tá? Lá no Acre. Tem uma pessoa, assim, que ela é muito forte, ela movimenta muitas mulheres, ela é incansável, vê essa palavra incansável, ela tem feito os resultados incríveis. Eu falei, eu preciso conhecer essa pessoa, porque eu adoro conhecer pessoas que têm resultados incríveis, ou seja, que são acima da média. E você é alguém acima da média. Mas olha, você trouxe uma situação que é esse momento da Mary Kay que me lembrou aqui algo que exemplifica muito isso que eu falei, né? Desse não se perceber. Quando eu estava lá na Mary Kay, as pessoas falavam exatamente isso a meu respeito, né? Era sempre elogios muito grandes, sabe? Generosos. Porque as pessoas viam, na verdade, viam, né? Viam né? os resultados. Mas eu não via. Para mim, eu olhava e falei, gente, como assim? Né? Não é isso não que tem que fazer? Eu pensava, né? Não é isso não que tem que fazer? Porque se falava assim, tem que fazer isso para você alcançar esse resultado. Eu ia lá e fazia. E alcançava. Eu ia fazer. Fazia por quê? Porque era o que tinha que fazer. Eu não pensava que tinha outra opção, entendeu? E aí, um momento que me veio agora à memória foi quando eu estava bem no topo ali, né? Chegando no último degrau da carreira, para quem conhece o negócio, o Mary Kay, ele tem níveis ali de carreira e eu estava chegando no último. E aí acontece o Seminário Brasil, na época com cerca de 8.000 pessoas, né? Aqui em São Paulo. E eu vim para o seminário e tinha um reconhecimento para quem estava ali em diretor executivo elite. Cada nível de carreira ia subindo no palco e faz todo aquele reconhecimento. Eles são muito bons nisso, inclusive. É um lugar para aprender a reconhecer. E subia aquele monte de consultoras, aí diretoras sênior, aquele monte, sabe? Dançando e tal. Celebração. Só que quando chegava no nível que eu estava, subiram 8 pessoas no palco. E eram chamadas pelo nome. E aquilo foi um impacto tão grande para mim, porque eu não estava preparada. Eu já tinha ido em outros seminários, mas eu nunca tinha percebido que a diretora executiva elite, ela era chamada pelo nome e que eram poucas, menos de 10 naquele público inteiro. No meio de 8.000 pessoas, 1% daquele então, público. Era estar em evidência num nível ali que talvez eu não estivesse nem preparada para aquilo, né? E vivi aquilo, mas de uma maneira muito desconfortável, sabe? Muito desconfortável. E quando vocês falaram de explorar, e o que eu fui explorar na minha jornada? Eu fui explorar o meu eu. Eu precisava encontrar... Como aquilo te incomodou, né? Algo tão bom... tão bom era para eu estar ali desfrutando, mas não, foi um certo incômodo ali, né? Eu me senti inadequada, vamos dizer assim. Apesar de todo mundo estar ali, minha equipe, vibrando e tudo mais, e eu não estava desfrutando daquilo. E aí eu fui explorar esse sentimento, eu fui em busca de entender por quê. Porque eu via também que as mais de 300 mulheres que eu liderava naquela época também sentiam isso. Elas não se permitiam avançar, ainda menos do que eu. Eu, apesar de sentir tudo isso, mas eu ainda estava num ponto ali de destaque, né? E aí eu comecei a olhar para elas e comecei a perceber que tinha algo a mais que precisava ser feito para que elas conseguissem avançar. Porque se elas avançassem, eu também avançaria,
né? Aquela coisa de você ser líder de líderes, que é um tema, assim, que eu sou extremamente apaixonada. E ser líder de líderes é para poucos, né? Não é qualquer pessoa que tem essa coragem. E que tem esse desejo de assumir a responsabilidade sobre outras vidas. Porque são pessoas que você vai estar orientando, cuidando, entregando o seu tempo e a sua atenção. E além disso, você se colocar num lugar de vulnerabilidade. Por quê? Ser líder de líderes é permitir que alguém seja melhor do que você. Na verdade, você nem permitir. Essa é a tua obrigação. Ele tem que ser melhor do que você. Tem pessoas que não permitem. Não tem líderes que não deixam o outro subir. O lugar de arrogância não permite que a pessoa... A vaidade. A vaidade, né? Então, é uma fronteira a atravessar. Essa fronteira da vaidade, né? De entender que eu posso crescer, eu tenho que ser muito forte, eu tenho que me ver de uma maneira muito positiva para eu assumir esse lugar de liderar líderes.